temos uma oportunidade especial juntos aqui de estar na presença de Deus. Eu sempre fico com a sensação de muito temor, de muita reverência, porque não estamos presentes fisicamente, isso faz falta. A gente gostaria muito de estar no mesmo lugar. A gente sempre fala isso nessas reuniões. É uma bênção, podemos nos conectar de lugares diferentes. Eu sei que temos uma pessoa da Espanha, talvez acho que uma pessoa dos Estados Unidos e de pontos muito distantes no Brasil, mas é muito bom quando nós podemos estar presencialmente, sentindo a presença de Deus juntos. Essa reunião, a gente sempre tem colocado, assim, para quando alguém pergunta sobre o TJC2, essa reunião é a nossa reunião principal. Nós temos uma outra reunião na primeira terça-feira do mês, mas essa reunião é a nossa reunião de família, é a nossa reunião de compartilhar juntos o que nós estamos sentindo de Deus, orar juntos, nos tornar realmente um só. Isso aqui é principalmente para a oração, mas para a oração ser eficaz, nós precisamos nos tornar um só, ter um grupo de pessoas no mesmo espaço, ou aqui na mesma tela, mas se nós não tivermos o mesmo propósito, o mesmo coração, nós sabemos que não tem a eficácia, a presença de Deus habita na unidade. Então, é tão importante nós nos tornarmos um só. Então, nós realmente incentivamos muito que você faça parte dessa reunião sempre que puder, seu grupo de oração, todos que puderem fazer parte, porque é aqui que nós realmente estamos compartilhando juntos e orando juntos e vendo juntos o avanço, né? Como a gente colocou na mensagenzinha que foi no convite, as coisas que Deus fez o ano passado e nos últimos anos, a gente sabe que são fruto de oração e fruto de juntos buscarmos ao Senhor. E hoje eu estava pensando que o TJC2, a gente usa essa sigla, mas às vezes a gente nem sabe o que significa porque é uma sigla de inglês, mas é rumo ao segundo concílio. E nós estamos de Jerusalém, e nós estamos usando bastante, eu acho que para nós, no Brasil, para a fala em português, eu acho que é muito bom a gente usar esse termo que temos usado também, que é rumo ao novo homem. E eu queria só, assim, tem tantas coisas no livro de Efésios que nos ajuda a caminhar para a direção que Deus quer, mas eu quero ler um versículo em Efésios 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos. Então, a ênfase aqui é: nós estamos numa jornada, nós estamos numa caminhada, nós estamos indo para algum lugar, né? Eu peguei essa frase de um homem que eu tenho acompanhado há, tipo, 50 anos, que eu ouço as mensagens do autor da Patrola de Deus, né, Bob Mumford, ele está vivo ainda, com 92 anos de idade, e está produzindo vídeos e falando coisas e continua sendo uma voz de Deus para nós, né? Mas uma frase dele que eu nunca esqueço, assim, ele fala sempre nas mensagens dele que nosso alvo não é ir para o céu. Ele falou assim: se você crê em Jesus, quando você morre, você não tem outro lugar para ir, você vai para o céu. Mas o nosso alvo é o reino de Deus, é ser transformado à imagem de Jesus, é ser a noiva de Jesus. Então, nosso alvo não é assim: eu quero escapar dessa terra e ir embora para o céu. Nosso alvo é estar com Jesus, e eu acrescentei um aspecto nessa frase, é que, assim, se nós estivermos tão fixos com a ideia de ir para o céu e Jesus está voltando para trazer o seu reino para a terra, pode ser que a gente se desencontre indo para o céu e Jesus vindo para a terra. Mas aqui fala: até que todos cheguemos
à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso é o novo homem, né? Que ele fala, que também está em Efésios capítulo 2. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, nós estamos aqui hoje, fazemos parte, o rumo ao segundo concílio é um aspecto, não é todos os aspectos do propósito de Deus, mas é um aspecto muito importante desse alvo, desse propósito de Deus. Deus tem um propósito para cada geração, Deus tem um propósito para cada pessoa, mas Deus tem um propósito completo, que é de todas as gerações, de todo o seu plano, desde o início, desde que nossos primeiros pais tiveram que sair do jardim do Éden, Deus está empenhado na redenção, em nos trazer de volta, em fazer uma habitação, em estar conosco. E esse propósito de Deus envolve a unidade de judeus e gentios. Então, nós estamos empenhados num aspecto desse plano, dessa plenitude que Paulo está falando em Efésios 4. Mas nós vamos ficar com os mesmos 4 pedidos do mês passado, né? Em dezembro, nós colocamos alguns pedidos de oração, e nós estamos no início de 2023, em dezembro a gente já começou a orar, para que aquilo que Deus deseja fazer neste ano. Então, nós estamos indo rumo ao novo homem. Ao invés de falar assim, quero ir embora para o céu, nós falamos, eu quero que Jesus volte, eu quero que Jesus venha, eu quero que aconteça o casamento, eu quero que ele estabeleça o seu reino. Nossa expectativa, que às vezes nós pensamos, foi falado aqui já, que às vezes a gente coloca uma expectativa, às vezes a gente ora para alguma coisa na nossa vida, ou na igreja, ou no país, ou no mundo, nós podemos ter ideias sobre o que Deus quer, mas a Bíblia fala que nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Então, Deus tem caminhos que, por mais que nós entendamos que tudo converge para a volta de Jesus, para o reino de Jesus, às vezes nós não entendemos, às vezes as coisas sofrem um revés da nossa própria vida, a gente pensa assim, Deus, o que o Senhor está fazendo? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe muito bem o que está fazendo, mas nós é que precisamos nos alinhar. Uma outra frase que eu aprendi com o Bob Mumford é que em Amós 3 fala assim, podem andar dois sem estar de acordo? Então ele fala assim, eu e Deus, para a gente andar juntos, a gente tem que estar em acordo. Agora nós temos uma leve desvantagem, porque Deus não muda. Se vai mudar alguma coisa para a gente estar alinhado com Deus, não é Deus. A gente que tem que se alinhar com Ele. Então, nosso coração, que nosso coração possa estar alinhado. Então, nossa oração em conjunto, como já mencionei, é muito importante. Cada um que, se possível, deve ter um grupo de oração na sua cidade. Aqui nós estamos nos unindo de vários grupos, de várias regiões, mas a mesma ideia assim de ter um só coração, de entrosar, de harmonizar. E como é que eu vou me harmonizar com você? Nos alinhando com Jesus, nos alinhando com o propósito de Deus. Então, esse momento nosso de oração é um momento em que Deus fala, nós estamos falando com Deus na oração, mas como nós sabemos em Romanos 8, o Espírito Santo deseja orar por nosso intermédio. Então, muitas vezes, quando alguém aqui ora, é o Espírito Santo. Nós queremos que todas as orações são assim, mas eu sei que as minhas nem sempre são. Mas existem momentos em que a nossa oração não é nossa, é realmente do Espírito Santo. Então, esse é o nosso desejo, que nesses momentos de oração,
assim como no seu grupo de oração e em cada oportunidade que nós temos, nós queremos nos unir. A união exige uma entrega. Eu não gosto de usar a palavra compromisso como uma palavra pesada, como se fosse uma coisa obrigatória, mas é uma entrega, é um envolvimento com Deus. Eu desejo da minha vida para que o propósito de Deus se cumpra. Porque no propósito de Deus, a minha vida vai ser plenamente satisfeita, realizada, abençoada. Então, eu não quero que eu tente obrigar Deus ou pressionar Deus a fazer a minha vontade, mas eu quero entregar minha vida para que o propósito dele seja realizado. E isso envolve uma entrega. E eu quero recomendar, se eu tivesse pensado, podia até ter mandado antes, mas eu fui ouvir novamente, nós tivemos na última reunião, né, de dezembro, nós tivemos uma participação da Lene, né, da Marilene de Baixa Grande, e nós temos esse recorte num vídeo. Eu gostaria que todos, assim, são 5 minutos, mas eu senti realmente uma confirmação de que é algo que Deus quer falar conosco, né? Então, eu só vou mencionar um aspecto, mas depois vocês podem ouvir em casa e procurar ouvir o que Deus está falando conosco por meio dessa palavra dela, mas assim, ela falou assim que é muito importante orar, mas a oração é uma oportunidade para ouvir de Deus e entrar em ação. Porque é claro que quando nós oramos, nós estamos reconhecendo, eu não sou capaz de fazer, quem vai fazer é Deus. Mas a oração também é uma oportunidade de dizer, Deus, é o Senhor que manda, é o Senhor que é o capitão. Nós acabamos de cantar, ó Deus, eu espero em Ti, eu levo minha alma a Ti. Mas nessa espera, nessa confiança em Deus, nessa elevação do nosso coração a Deus, nós também estamos dizendo: eis-me aqui. Se o Senhor quiser me usar, se o Senhor quiser que eu dê um passo, se o Senhor quiser que eu faça amizade com o judeu messiânico ou com o judeu não messiânico, se o Senhor quiser que eu contribua, que eu faça alguma coisa, que eu me envolva com teu propósito, e não só no TJC2, mas em outros aspectos do plano redentor de Deus. Então, a oração é esse momento em que nós também estamos nos colocando como sacrifício vivo diante de Deus, ok? Então, vamos só recapitular, então, esses 4 pedidos que nós colocamos no mês passado, né? Primeiro, que Deus nos leve a dar novos passos. Então, nós cremos, não por um plano, por uma estratégia, que nós reunimos um grupo de pessoas muito capazes e traçamos uma estratégia. Não, quem deu o alvo é Deus, quem possibilitou na cruz foi Jesus, e quem vai nos guiar agora é o Espírito Santo. Então, que Deus nos leve a dar novos passos em direção ao novo homem. Não projetos que nós criamos, mas passos práticos de envolvimento e união com os irmãos messiânicos. Nessa semana, agora, nessa semana que vem, nós temos uma conversa presencial, que às vezes a gente tem essas conversas por telefone, mas nós teremos uma conversa presencial com o nosso irmão Daniel Woods, eu e o irmão Luiz Montanini, nós iremos conversar com ele para buscar juntos com ele esses novos passos. Vai ser um dos aspectos, né, desse desejo que nós temos de dar novos passos, de não ficar naquilo que foi maravilhoso do ano passado, mas qual é o novo passo que Deus quer? Então, vamos orar para isso, que isso realmente aconteça. Número 2, direção de Deus para encontros presenciais em 2023. Estamos orando sobre a possibilidade de ter uma conferência nacional, mas também ter encontros de oração. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui, virtual,
essa reunião nasceu de uma reunião que a gente tinha presencial em Vinhedo antes da pandemia. Então, nós sabemos que Deus foi guiando e foi um passo importante ter essa reunião aqui, mas nós queremos voltar a ter encontros regionais, encontros locais, que seja de acordo com a direção de Deus, mas por maravilhoso que seja, a gente pudesse reunir virtualmente, tem limitações no virtual. Então, nós queremos avançar mais na oração e nos encontros pessoais, encontros de oração, de ensino, de comunhão com líderes messiânicos da nova geração. Então, nós estamos orando para que Deus oriente nisso. Número 3, que Deus fortaleça e aumente os grupos de oração, a geração mais jovem, e o trabalho com líderes, pastores e padres e líderes em geral. E número 4, em favor da Assembleia de Líderes do mundo inteiro em Jerusalém, 17 e 19 de outubro de 2023, que haja direção, mover do Espírito, provisão financeira para aqueles que não têm recursos. Então, eu mesmo não estou sabendo de muitos detalhes, mas a gente está sabendo da liderança internacional, que tem havido uma batalha espiritual bem séria, e é de se esperar, porque esse encontro de outubro deste ano é algo que está sendo planejado há muito tempo, era para ter acontecido o ano passado, se não tivesse vindo a pandemia, enfim, é um passo importante nesse ajuntamento de irmãos, de líderes, de correntes, de segmentos diferentes da igreja, junto com os irmãos messiânicos. Então, é algo muito significativo e sentimos que há bastante oposição, sentimos que vários irmãos que tinham se proposto a participar do Brasil, alguns já não vão poder participar, enfim, tem alguns também que estão dependendo de recursos, e, mais uma vez, eu convido você, quem puder, para participar, que seja com as 2 moedinhas da viúva, que seja com o que você tiver, mas, assim, nós precisamos realmente de recursos. O TJC2 não pede recursos para administração, para alguma sede, para alguma diretoria, nada disso. O TJC2 busca recursos para abençoar líderes messiânicos. Tudo que entra tem ido para essa finalidade. E também agora, esse ano especialmente, nós queremos ajudar alguns irmãos que não têm recursos para estar nessa reunião, mas que realmente seria importante eles estarem. Então, queremos encorajar você a participar no que você puder. Às vezes a pessoa fica esperando, não tenho recurso esse mês, mas assim, a regularidade nem sempre é possível, pode ser avulso também, mas a regularidade da pessoa ir dando cada mês um pouquinho, sempre Deus multiplica e Deus abençoa, ok? Então, mais uma vez, agora vamos orar. Nós, mais no final, depois da nossa oração, eu dou mais um aviso sobre mais ou menos como é que vai ser o formato das nossas reuniões na primeira terça-feira do mês, mas vamos orar para que Deus abençoe essas reuniões também, da primeira terça-feira do mês, que possamos ter, assim, nosso encargo especial esse ano tem sido como que nós podemos ter um tempo de oração, de entrosamento, mais propício para líderes messiânicos, porque hoje, sábado, é um dia que eles têm os serviços de Shabat, então quase nunca, né, um irmão messiânico pode estar conosco nessa reunião de sábado, mas nós queremos introduzir isso na primeira terça-feira do mês, para que nós possamos estar juntos, orando com nossos irmãos e eles orando conosco, né? Então vamos orar para que isso realmente aconteça. Irmãos, deixe o Espírito Santo agir, tenha liberdade, expresse aquilo que Deus está colocando no seu coração. Essa é uma oportunidade de Deus implantar, fazer um enxerto em nós do coração dele.
Então, cada um aqui é importante para isso. O que o Espírito Santo está fazendo no seu coração pode ser um elemento importante para que todos sintam o coração de Deus. Então, nós queremos que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida. Lembre que, em geral, nosso princípio é cada participação ser uma participação menor, né? Não muito prolongado, né? Para que possam ter a oportunidade de participar. Mas se você sentir alguma coisa na palavra, ou uma canção, ou um encargo de Deus, e principalmente a oração, que você dê lugar para o Espírito Santo agir na sua vida. Senhor, nós apresentamos, já foi apresentado esse tempo a Ti, já colocamos nosso coração em adoração, em confiança, estamos colocando a nossa vida como um sacrifício a Ti. Queremos realmente que o Senhor continue formando em nós, formando nesses irmãos que estão aqui, em outros que às vezes não puderam estar hoje, mas queremos realmente que o Teu Espírito possa agir e unir, que nós possamos ser vinculados um ao outro na Tua presença, que possamos sentir o Teu chamado para o nosso coração, que nós possamos sentir o Teu coração batendo dentro do nosso, que possamos sentir o Espírito Santo gemendo em nós por aquilo que precisa acontecer, porque o Senhor quer estabelecer o Teu reino. Chega de injustiça, chega de coisas erradas, chega de um sistema humano que está tão falho. A própria igreja, muitas vezes, é um sistema humano. Nossa vida é um sistema humano. Nós queremos que o Senhor mude isso, queremos, ansiamos por Teu reino, mas sabemos que, como Pedro falou em Atos 3, ele falou que o Senhor está sendo retido no céu, como se tivesse uma barreira, como se tivesse algo segurando o Senhor como nosso noivo, querendo vir, querendo celebrar o casamento, mas algo está segurando. E nossa oração aqui, Senhor, remova tudo que segura, remova as barreiras no nosso coração, os nossos preconceitos, os nossos pedidos errados, a nossa visão errada. Remove, Senhor, trabalha dentro do nosso coração, torna-nos um só e conduza-nos esse ano, Senhor. Ó Deus, ficamos tão felizes com as evidências do ano passado, principalmente naquela reunião em dezembro com todos os irmãos messiânicos. Foi algo que aqueceu o nosso coração, porque vimos o Senhor, vimos evidências, frutos daquilo que o Senhor fez durante o ano. E esse ano também nós nos colocamos diante de Ti para que novas coisas aconteçam, novos passos sejam dados, que o Senhor nos leve adiante, que o Senhor chame pessoas, líderes, pessoas comuns, pessoas jovens, pessoas de todas as partes do Brasil, que o Senhor chame, que o Senhor convoque, ó Deus, que haja realmente um envolvimento do nosso coração com esse desejo que o Senhor tem. Nós oramos para isso, Senhor, e pedimos que nesses momentos que nós temos aqui, que Teu Espírito tenha livre acesso, que o Senhor mova nos corações e que a Tua voz seja ouvida por meio da nossa. Pedimos isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bom ter esse tempo juntos. Cada oração, cada participação está subindo junto ao Senhor com um só propósito, com um só coração. Então, só reforçando, nós estamos buscando a direção de Deus para novos formatos e exatamente como devemos prosseguir, mas nossa primeira terça-feira do mês, que é a nossa reunião de Rumo ao Novo Homem, em fevereiro, nós vamos começar com um formato um pouco diferente, buscando aproveitar essa oportunidade, esse momento para chamar nossos irmãos messiânicos, não só para compartilhar, vamos continuar fazendo isso, mas com
menor foco na ministração da palavra. Estamos pensando em ter, assim, uma pessoa de cada, um irmão messiânico ministrando, mas por um tempo, assim, um compartilhar mais curto, para a gente poder ter um tempo de oração junto com os irmãos messiânicos, que é um tempo, terça-feira à noite, a gente acredita que eles vão ter mais chance de participar. E estamos orando para que vários irmãos das congregações, a gente vai, nós vamos incentivar e comunicar com os irmãos para que eles possam estar conosco na oração. Então, nós queremos ter um tempo de oração com os irmãos messiânicos, que eles possam também ter mais participação. Então, não vai ser transmitido, mas, assim, eu acredito, né, nós vamos resolver isso, mas, assim, eu acredito que nós não vamos mais transmitir essa reunião de terça-feira pelo YouTube, porque nós queremos que as pessoas entrem na reunião também para orar, né? Pelo YouTube não dá. Então, vai ser uma reunião Zoom como essa aqui, mas com a participação, compartilhar um pouquinho com alguém vai compartilhar, mas é um tempo curto e depois a gente poder orar. Mas pedimos que os irmãos estejam em oração para isso e que estejam juntos, né? Dia 7 de fevereiro é o nosso próximo encontro.